Meu nome é Jaísa, eu faço dupla com o Efraim, esse é o trabalho da segunda unidade. A gente criou um dashboard com análise de dados de um dataset. Esse dataset é diferente dos nossos outros trabalhos, a gente preferiu mudar porque esse é bem mais legal para se explorar. E esse dataset trata de diagnósticos de câncer de mama, então ele mostra o diagnóstico do tumor. Então, se o tumor é maligno ou benigno e todos os dados daquele tumor, então, espessura, diâmetro, todas as características daquele tumor. Para a gente criar esse dashboard, essa página, a gente usou o Streamlit. E aí o Streamlit dá bastante para a gente aproveitar, criar uma página robusta, explorar bastante. A gente conseguiu criar um menu aqui no canto superior, e aí a gente consegue linkar com. Se a gente pudesse colocar o link do nosso WhatsApp, dava certo para o Get Help, Report a Bug. Isso foi o que a gente criou. O About também fui eu que. Também dá para imprimir, né, a página. O About, eu coloquei um textinho explicando melhor a gente criou um textinho explicando melhor sobre o trabalho. Então, a gente conseguiu explorar bastante. A gente até eu consegui criar um rodapé. Fecha aí, scroll lá para baixo. Colocando os nomes da gente. E aí a gente colocou vários gráficos analisando esses dados, e a gente consegue dar um zoom nesses gráficos, deixar na página inteira, então, para melhorar a visualização. E o Efraim vai explicar um pouquinho melhor sobre os gráficos. Opa, pessoal. Então, aí aqui abordando o nosso dashboard, a gente utiliza de vários gráficos interativos para montar. Eles estão empilhados aqui, mas tem como olhar só para eles, dando zoom. Aqui o primeiro a gente começa com a matriz o heatmap correlacional, que a gente tem algumas features contra outras features aqui e vê mais ou menos de qual colunas tem um relacionamento com a outra e tudo mais. Aqui eu vou dar um zoom total nele, pronto, aqui a gente tá vendo. E também dá para, por exemplo, dar zoom aqui, enfim, só olhando algumas colunas, aí também tem como você mover, enfim, interagir realmente, vendo aqui onde tem as cores mais quentes, você vê que tem as maiores correlações, aqui por exemplo, com cavidade média, com cavidade dos piores pontos, enfim, tem muitas colunas, são ao torno de 35 e dá pra ver bastante essa matriz aqui, ela é bem útil, realmente. Pronto. Indo para a densidade heatmap, eu depois de analisar essa matriz de correlação, eu vi que tinha umas colunas que ela faziam bastante correlação, e aí eu quis ver basicamente o intervalo onde tinha essa correlação maior, essa densidade aí, exatamente com a textura média e o rádio médio do tumor. Aí no caso a gente percebe que exatamente onde estão as cores mais a branca, né, mais clara, é onde está mais forte a intensidade. Aí a gente percebe exatamente que a intensidade está entre esses 10 e esses 15 aqui, por exemplo. 15, 16, aqui basicamente 17, pronto, 17 de rádio, e aqui também mais ou menos da altura. E aqui tem um histograma exatamente que também mostra onde é que está maior concentrado a textura média. Aqui, esse gráfico é bem útil mesmo. Principalmente na parte depois de que vamos classificar o maligno e o benigno. Aí depois aqui eu fiz, para entender também, eu fiz uma dispersão, a matriz de dispersão, que aqui a gente também vê, são dois grupos basicamente, uma classe maligno e benigno, e a gente percebe aqui onde a distribuição deles exatamente, quando está mais alto, aqui o raio, por exemplo, ele já começa a dar mais maligno, e quando está mais aqui pela metade, ele está dando mais benigno. E aqui também, ó, pela altura aqui do rádio com a textura, a mesma coisa na verdade que eu estava vendo antes. E também aqui, ó, a gente vê que tem uma
umas fronteiras bem coladinhas, mas futuramente vão aplicar algoritmos aí que vão classificar bem. E aqui também a densidade, exatamente, do contorno, com contorno é outro gráfico. Também para explorar a densidade do heatmap, a gente percebe aqui mais ou menos o comportamento dele. Tem os histogramas, mais ou menos com as quantidades. E onde aqui mais ou menos a faixa que está concentrada. A gente vê aqui. O histograma também aqui com a soma, né, da textura média, a gente vê onde essa dispersão. Percebe aqui que o Rayleigh é bem importante. E aqui, por fim, é uma parte mais estatística. A gente usou o gráfico de Blockplot para ver esse do diagnóstico, aqui como é que está funcionando os benignos e os malignos aqui. Exatamente com o raio, ele vai dando aqui várias informações, os insights aqui do máximo, a mediana, o mínimo, por exemplo, e dá para perceber que ele está diferente já do benigno, que já está mais para baixo aqui, já está menor. E também, além disso, vocês sempre podem, tipo, ele é interativo aqui nessa parte também, você pode ver o que você quer exatamente. Se você quer agora só ver os malignos, depois só ser o benigno. Mesma coisa para tudo, sempre tem um select aqui, por exemplo, que aqui não faria muito sentido, mas enfim. E é isso, basicamente, é o nosso dashboard. Aí a gente fez a submissão dele via o ngrok. Aí eu vou passar agora aqui para a Jaísa, para ela falar mais ou menos essas informações de hospedagem e tudo mais. Para isso, a gente fez de duas formas. Então, vou te mostrar primeiro uma forma que a gente fez diretamente do Colab. Então, a gente não precisa instalar nada no computador e gerar nada localmente. E aí, a gente consegue fazer fazendo duas formas diferentes. Essa aqui, eu usei o Local Tunnel. Então, ele gera uma página web, ele gera um link para você. E aí é só você passar esse aqui, ó, your URL is. Aí, esse link é sempre diferente toda vez que você roda. E aí você só colocar o external URL, né, o external IP, e aí você consegue acessar já a página. E também a gente consegue usar o ngrok, não sei falar direito isso. Mas também dá para usar aqui direto no Colab, mas a gente também fez localmente. E aí a gente conseguiu gerar a página também aqui.